Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Numa pequena cidade, onde os sons da cidade eram apenas um eco distante e as montanhas ao redor pareciam sempre observar a vida fluindo abaixo, vivia um homem chamado Eric. Um homem de aparência simples, quase invisível em meio à multidão. Não era alto, nem particularmente distinto, mas em seus olhos havia uma profundidade que poucos compreendiam. Um olhar que carregava anos de sofrimento, uma dor secreta que só se revelava em momentos de solidão. Por trás de seu sorriso calmo, escondia-se um coração marcado por cicatrizes invisíveis, feridas muito mais profundas do que qualquer um poderia imaginar. Desde muito jovem, Eric viveu uma guerra silenciosa, uma guerra travada contra si mesmo. Todos os dias, lutava para se convencer de que tinha valor, de que não era um produto do seu passado, mas um indivíduo completo, capaz de realizar seus sonhos. Mas essa guerra interior era alimentada por memórias devastadoras da infância. O abandono do pai, uma pobreza constante que nunca deixará de acompanhar seus passos e olhares de julgamento que ao longo dos anos, moldaram sua percepção do mundo e de si mesmo. As pessoas o viam pelo prisma de sua diferença, de sua história, sem nunca buscar enxergar além dela. Eric cresceu em um bairro carente, onde as casas eram pequenas, as ruas frequentemente escuras e o som das sirenes da polícia era uma ocorrência quase diária. Sua mãe, uma mulher forte e resiliente, lutou sozinha para proporcionar uma vida melhor ao filho. Ela trabalhava incansavelmente, trabalhando longas horas em uma fábrica têxtil mal iluminada ou fazendo biscates de limpeza para ganhar algum dinheiro. Sua mãe lhe oferecia tudo o que podia, mas a pobreza o cercava como uma sombra persistente. Eric, um menino sensível e sonhador, era ao mesmo tempo sua rocha e sua dor. Uma criança crescendo em um ambiente onde o amor materno era o único luxo que ele podia se dar ao luxo. Quanto ao pai, ele havia desaparecido antes mesmo que Eric tivesse a chance de conhecê-lo. Esse pai que ele esperava todas as noites, que ele esperava vislumbrar ao sair da escola, um pai que ele imaginou e sonhou em encontrar, mas que nunca retornou. A única imagem que ele tinha dele era turva, distorcida pelas histórias confusas de sua mãe. Esse vazio em seu coração era mais doloroso do que qualquer coisa. Essa ausência não era uma simples falta, estava se tornando um abismo. Cada vez que ele via crianças brincando com seus pais no parque, uma dor surda e inalterável despertava dentro dele. Os sorrisos que ele nunca receberá, os abraços que ele nunca experimentara, tudo isso formava um vazio que ele não sabia como preencher. As crianças da escola, porém, nunca hesitaram em lembrá-lo de seu lugar. Ele era aquele apontado, aquele ridicularizado sem motivo, aquele sem pai, aquele que vinha de uma família destruída, aquele que não usava roupas de grife, aqueles que se desgastavam com o tempo, testemunhas silenciosas da pobreza familiar. A zombaria era incessante. Ele se tornou o alvo ideal para aqueles que buscavam se sentir superiores, para rir daqueles que consideravam mais fracos. Nem sempre respondia aos insultos. Às vezes, simplesmente olhava para o vazio, com um brilho de tristeza nos olhos. Aquele olhar melancólico e cheio de resignação, tornou-se sua defesa, a única arma que possuía. Ele não tinha força nem autoconfiança para lutar contra esses ataques incessantes. Mas a dor mais profunda não vinha das crianças. Não, vinha dos adultos. Os professores, que deveriam ser mentores e modelos, frequentemente o reduziam a um simples rótulo, problemático. Viam-no como uma criança fadada ao fracasso. Os vizinhos também o consideravam uma mera sombra em seu cotidiano. Ele ainda se lembra dos olhares furtivos que recebia ao passar pela padaria local, das conversas sussurradas que se interrompiam assim que ele se aproximava. Até mesmo os lojistas locais, que o conheciam desde a infância, pareciam relutantes em lhe dar troco para suas compras, como se ele fosse uma fonte de desconforto. A sociedade como um todo parecia reduzi-lo ao que ele representava, uma criança sem futuro, sem esperança. Aqueles que deveriam ter sido seus protetores eram os mesmos que lhe garantiam que ele jamais seria nada mais do que um produto de seu ambiente. Essa solidão era seu fardo diário e ao longo dos anos, ele aprenderá a construir uma concha para si mesmo, uma fachada forte, porém frágil, que usava com orgulho. Mas no fundo, essa solidão o aprisionava em um círculo vicioso, um labirinto de dúvidas e desespero. Era o que o impulsionava a provar a si mesmo, todos os dias, que podia ser mais do que pensavam dele, mais do que ele próprio acreditava. À medida que envelhecia, compreendeu que precisava escapar do que havia se tornado na mente dos outros, escapar dos rótulos invisíveis que o estrangulavam. Sabia que sua única chance de romper esse círculo vicioso era provar a si mesmo que valia mais do que lhe diziam.
Dedicou-se aos estudos, passando horas trabalhando, lendo, escrevendo. Não se contentava em ter sucesso, esforçava-se para brilhar, para superar as expectativas, para que um dia pudesse dizer a si mesmo que não era o que queriam. Não era o que o definiam. Seu primeiro emprego em uma pequena empresa de marketing foi um alívio, um primeiro passo em direção a um futuro que ele finalmente imaginava possível. No início ele era apenas uma pequena engrenagem nessa máquina bem lubrificada, mas logo se destacou. Sua inteligência, seu desejo de resolver problemas complexos e superar as expectativas de seus superiores o impulsionaram a cargos cada vez mais importantes. Mas apesar de seus sucessos, ele não conseguia escapar daquela sensação incômoda de que nunca estava lá. Os olhares de seus colegas, às vezes gentis, mas frequentemente tingidos de desconfiança, o lembravam de seu lugar. Eles não o viam como um deles. A cada reunião, a cada conversa, ele sentia o julgamento deles, aqueles pensamentos invisíveis cruzando suas mentes. Ele não é realmente um de nós. Ele era bem-sucedido, sim, mas sentia-se constantemente julgado pela cor da pele, pelo sotaque ou pela origem. Cada sucesso parecia passageiro, como se ele tivesse que provar constantemente sua legitimidade, repetidas vezes. O reconhecimento que recebia por seu trabalho não era suficiente para aliviar a dor, a sensação de ser um impostor em um mundo que não o queria de verdade. As feridas invisíveis do passado não cicatrizavam facilmente. Mas uma coisa era certa: Eric não estava pronto para se deixar engolir pelas sombras do seu passado. Ele lutou para sair do labirinto, não apenas pelos outros, mas por si mesmo, para finalmente poder olhar seu reflexo no espelho sem vergonha. Um dia, durante uma reunião com os executivos da empresa, Eric fez um comentário brilhante que atraiu a atenção. Sua intervenção, precisa e pertinente, proporcionou uma solução para um problema complexo que ninguém mais conseguirá resolver. Um murmúrio de aprovação irrompeu da sala, mas foi imediatamente seguido por um silêncio constrangedor, quase palpável. Os olhares dos executivos se encontraram furtivamente, alguns deles lançando olhares discretos para Clara, uma colega aparentemente amigável que sempre fora um pouco apegada demais às convenções sociais e aos códigos tácitos da empresa. Clara, após uma breve pausa, falou em voz baixa, com uma condescendência que Eric não conseguiu ignorar. Isso é bom, Eric, mas, sabe, nem todos podem aspirar a cargos de liderança. Você não tem experiência para isso. Ela pontuou a frase com um sorriso doce, quase perfeito demais, como se quisesse suavizar o tom das palavras. Mas Eric sabia que por baixo da superfície suas palavras eram um lembrete cruel de seu lugar naquela hierarquia. Suas palavras, embora educadamente formuladas, atingiram Eric diretamente no coração, ressoando em sua mente como um eco de todas as humilhações que ele havia sofrido na vida. Não foi tanto o comentário em si que o magoou, mas a forma como o reduziu ao que ele era. Um mero funcionário, um homem sem pedigree, sem história de prestígio, um homem cujas raízes estavam ancoradas em um passado que seria melhor esquecer. Clara, com seu ar de fingida benevolência, acabará de apagar tudo que ele havia conquistado, como se seus sucessos não importassem de fato, como se seu passado, suas origens, suas cicatrizes, fossem correntes que ele não conseguia quebrar. Ela não era má, pensou ele, mas suas palavras o atingiram. Elas reavivaram memórias de infância de adultos que, sob o disfarce de bondade, sempre o olhavam com uma espécie de pena disfarçada de conselho. Você não tem experiência para isso. Era isso que ele ouvirá a vida toda, adultos que, sem nunca lhe darem a chance de provar seu valor, lhe garantiam que seu passado sempre definiria seu futuro. Havia algo profundamente cruel nessa maneira de reduzir as pessoas ao seu passado, como se o futuro fosse uma porta fechada e trancada pela qual ele jamais poderia passar. Naquela noite após o encontro, Eric voltou para casa com o coração pesado, como se carregasse um fardo invisível que se tornava mais pesado a cada passo. Entrou em seu apartamento, acendeu um pequeno abajur na mesa da sala e sentou-se no sofá, olhando para a noite escura que se espreitava além da janela. Sentia-se preso. O silêncio no quarto parecia refletir seus pensamentos atormentados. Ele se perguntava por que continuava lutando. Porque, apesar de seus melhores esforços, sentia como se nunca tivesse sido visto como realmente era. Porque seus sucessos, por mais deslumbrantes que fossem, pareciam invisíveis para aqueles ao seu redor. Todos os dias ele dava o seu melhor, trabalhava incansavelmente para provar a si mesmo que era capaz, que merecia o seu lugar. Mas a cada passo à frente, sentia-se rejeitado. Como se os outros o percebessem apenas pelo prisma do seu passado, da sua história, das suas origens. Os seus colegas pareciam vê-lo apenas como o homem que viera daquele bairro pobre, o homem cuja mãe tivera de lutar para lhe dar um futuro.
Ele era aquele que conseguirá apesar de tudo, mas sem nunca ter sido totalmente aceite neste mundo ao qual tentava desesperadamente aderir. Ele se lembrou de sua mãe, de seu sacrifício, daquela mulher que nunca desistira, que mesmo nos momentos mais difíceis sempre lhe dizia: as pessoas vão te julgar por quem você é, mas você sabe quem quer se tornar. Essas palavras, ditas com tanta convicção e amor, ressoavam dentro dele como uma espada forjada na dor. Eram sua âncora, seu guia. Sua mãe nunca o deixará se perder aos olhos dos outros, ela o ensinara a nunca esquecer seu próprio valor, a nunca se deixar definir pelo que os outros pensavam dele. Eric sabia que naquela noite precisava fazer uma escolha. Não podia continuar lutando para mudar a percepção dos outros, pois entendia que essa luta era inútil. Não podia forçar os outros a vê-lo de forma diferente, a tratá-lo de forma diferente. Mas podia lutar por algo maior, algo que lhe pertencia unicamente, seu próprio respeito, sua autoaceitação. Compreendia que seu passado não deveria ser uma sombra pesando sobre seu futuro, mas sim uma fonte de força. Suas provações, suas cicatrizes, suas lutas internas eram todos testemunhos de sua resiliência. Eram os alicerces sobre os quais ele construiria seu futuro. Esse passado, longe de ser uma desvantagem, tornou-se sua arma secreta, aquela que lhe daria forças para continuar seguindo em frente. Naquela noite, na escuridão da sala de estar, Eric tomou uma decisão. Não lutaria mais para corresponder às expectativas dos outros, para provar que pertencia a eles. Não, lutaria por si mesmo, para aceitar plenamente quem era, com seus defeitos, pontos fortes e fracos. Lutaria para se tornar o homem que sabia ser, sem precisar da aprovação dos outros. Daquele momento em diante, sua visão de si mesmo mudou. Nunca mais seria um mero funcionário, um homem sem pedigree. Ele era Eric, um homem forjado na dor, mas também na vontade de superar tudo o que o mundo tentará lhe impor. Ele se levantou então, como se um peso invisível finalmente tivesse sido tirado de seus ombros. Sabia que a estrada ainda seria longa, repleta de armadilhas e julgamentos, mas estava pronto. Mais do que nunca, estava determinado a encarar o mundo, não para mudar a percepção que tinham dele, mas para provar a si mesmo que era muito mais do que aquilo que as pessoas viam. Na manhã seguinte, Eric chegou ao escritório com energia renovada. Algo dentro dele havia mudado. Ele não buscava mais desesperadamente a aprovação dos colegas. Compreendia que a aceitação mais importante era sua própria. Não era mais o reconhecimento externo que determinaria seu valor, mas a própria convicção de suas habilidades. Decidirá concentrar toda a sua energia em seus objetivos profissionais e deixar de lado todas as distrações relacionadas às opiniões alheias. Cada tarefa que realizava, cada projeto que liderava, ele o fazia com uma certeza renovada, uma calma interior que emanava de seu ser. Ele se esforçou ao máximo, não para impressionar, mas para provar a si mesmo que era capaz de ter sucesso, independentemente de sua origem. Seu desempenho excepcional começou a se destacar na empresa e aos poucos, até os mais céticos começaram a vê-lo sob uma nova luz. Mas o que foi ainda mais gratificante para Eric foi perceber que seus sucessos não estavam ligados à sua cor de pele ou à sua origem, mas sim ao seu trabalho árduo, à sua competência e à sua inteligência. Ele havia provado que era capaz, e isso o encheu de um orgulho que nenhum reconhecimento externo poderia igualar. No entanto, não era o reconhecimento profissional o que mais importava para Eric. O que realmente transformou sua percepção de si mesmo e dos outros foi um encontro inesperado com Clara, alguns meses após a reunião em que ela o julgara tão duramente. Certa manhã, enquanto Eric estava imerso na preparação de uma nova apresentação, Clara entrou em seu escritório. Ela parecia mais nervosa do que o normal, com as mãos ligeiramente trêmulas, um pouco hesitante. Ela se aproximou dele com um andar mais discreto, longe da confiança que costumava demonstrar. Eric, ela começou suavemente, gostaria de pedir sua opinião sobre um projeto. Preciso da sua experiência. Seus olhos buscavam os de Eric, mas ela também parecia buscar uma forma de reconciliação, uma abertura que não existia entre eles antes. Eric a encarou sem dizer nada, mas imediatamente notou a diferença em sua atitude. Clara não era mais a pessoa que o julgara condescendentemente alguns meses antes. Ela não era mais aquela figura distante e autoritária de poder. Não, essa Clara agora parecia mais vulnerável, mais humana e, acima de tudo, cheia de arrependimento. Depois de ouvir a explicação dela sobre o projeto, Eric decidiu responder. Clara, vou te ajudar a refinar sua proposta, mas acho mais importante falar sobre outra coisa, algo que eu acredito que diz respeito a nós dois. Ele fez uma pausa, como se estivesse organizando seus pensamentos.
Então, acrescentou sem animosidade, mas com pura honestidade: acho que é hora de confrontarmos o que aconteceu entre nós. Sabe, alguns meses atrás, eu senti seus julgamentos. Você me disse que eu não tinha experiência, que não poderia aspirar a cargos de liderança. Levei suas palavras a sério, mas, no fundo, eu sabia que você estava falando mais sobre seus próprios medos do que sobre a minha verdadeira capacidade. Clara baixou os olhos, visivelmente emocionada. Um silêncio pesado se instalou entre eles, quase palpável, enquanto seus olhos se enchiam de lágrimas que ela lutava para conter. Mordeu o lábio, como se procurasse as palavras certas. Finalmente olhou para Eric com a voz trêmula, cheia de sinceridade. Eric, eu me arrependo profundamente do que lhe disse. Eu estava errada. Agi por medo, medo de perder meu lugar, medo do desconhecido, medo da ideia de que alguém diferente de mim pudesse ter sucesso neste mundo já tão competitivo. Projetei minhas próprias inseguranças em você e me arrependo. Ela ficou em silêncio por um momento, tentando engolir a emoção que a dominava. Eu te julguei, Eric, disse ela finalmente. Eu te julguei como todo mundo, mas agora vejo que eu estava errada. Eric olhou para ela em silêncio, os olhos repletos de uma sabedoria recém-descoberta, adquirida ao longo de meses lutando contra seus próprios demônios. Ele compreendia o medo que levará Clara a agir daquela maneira, mas também sabia que o verdadeiro progresso não vinha simplesmente de reconhecer os erros, mas de transcendê-los, de crescer a partir deles. Respirou fundo e respondeu calmamente com uma força silenciosa que emanava de todo o seu ser. Você me julgou, Clara, mas eu também julguei você. E é por isso que hoje não levo mais esses julgamentos em consideração. Somos todos prisioneiros de nossos medos e preconceitos, mas nunca é tarde para mudar. As palavras de Eric ecoaram pela sala e Clara, comovida com sua magnanimidade, sentiu um peso sair dos ombros. Ela agradeceu com uma voz quase embargada, mas cheia de gratidão. Obrigada, disse ela, obrigada por me dar a oportunidade de me redimir. Este foi um momento crucial na vida de Eric. Ele compreendeu então que a redenção não residia apenas no autorreconhecimento, mas também em dar aos outros a chance de se redimirem. As pessoas cometiam erros, e às vezes era preciso dar tempo a esses erros para que fossem corrigidos. A verdadeira liberdade, ele acreditava, vinha da capacidade de perdoar, aceitar erros e permitir que os outros crescessem. Ao dar a Clara a oportunidade de se desculpar e mudar, Eric também se libertou das garras de julgamentos passados. Eric percebeu que tudo o que havia passado, todo o sofrimento e humilhação, havia forjado um homem capaz de perdoar. E nesse perdão, ele descobriu uma forma de força muito maior do que qualquer coisa que jamais imaginara. Foi aquele momento preciso, naquela conversa com Clara, que marcou uma verdadeira virada para Eric. Ele não era mais aquele que lutava apenas para provar seu valor ao mundo, mas aquele que entendia que a verdadeira vitória residia na capacidade de curar, de se reerguer e de estender a mão àqueles que também buscavam redenção. Com o passar dos anos, Eric tornou-se um dos executivos mais respeitados da empresa. Esse sucesso, que ele há muito acreditava ser inatingível, era agora sua realidade. No entanto, ele não era um homem que se contentava em brilhar sozinho. Aprenderá com o tempo que a verdadeira grandeza reside em elevar os outros, em transmitir o que aprenderá em meio a muitas dificuldades. Eric entendia melhor do que ninguém o valor de uma mão amiga, de uma palavra de apoio, de um exemplo de perseverança. E foi com isso em mente que escolheu se tornar um mentor. Ele acolheu jovens talentosos, especialmente aqueles de origens desfavorecidas, para mostrar-lhes que o passado não ditava o futuro. Não importa de onde você vem, costumava dizer-lhes, o que importa é para onde você quer ir. Ensinou-os a não se deixarem definir por suas origens, a lutar por seus sonhos e a acreditar em seu potencial, mesmo quando as probabilidades pareciam intransponíveis. Eric ofereceu-lhes não apenas oportunidades profissionais, mas também uma nova perspectiva de vida, uma em que cada fracasso é uma lição e cada sucesso, uma prova de sua capacidade de superar dificuldades. Como parte de suas responsabilidades, ele organizava workshops, sessões de coaching e até mesmo discussões informais para que seus pupilos pudessem se expressar livremente e fazer perguntas sem medo de serem julgados. Ele não queria que eles cometessem os mesmos erros que ele, tentando se adaptar a uma sociedade que nem sempre os compreendia. Ele sempre lhes dizia, não se escondam, não se desculpem por serem vocês. O mundo precisa de vocês como vocês são. Mas não era apenas uma questão de carreira ou estratégia profissional. Eric havia se tornado um homem em paz consigo mesmo, um homem que finalmente aprenderá a se olhar no espelho sem se envergonhar do passado.
Ele não era mais aquela criança solitária, aquele jovem consumido pela ansiedade das expectativas alheias. Ele havia se tornado um homem que havia encontrado seu lugar neste mundo e, acima de tudo, um homem que havia aprendido a se perdoar. Um dia, enquanto caminhava no parque perto de casa, Eric teve um daqueles momentos que mudam a vida. Ele cruzou com o olhar de um menino de apenas 8 ou 9 anos de idade, que brincava com uma bola. A criança, sozinha, batia a bola contra a parede, com o rosto marcado pela concentração e um toque de solidão. Ele olhou para cima e encontrou o olhar de Eric. Aquele olhar, tão inocente e tão cheio de potencial, despertou em si uma estranha sensação de reconexão com seu próprio passado. Ele se lembrou de si mesmo como uma criança solitária e incompreendida, buscando alguma forma de validação em um mundo que parecia ter lhe virado as costas. Aquele momento, quando seus olhos encontraram os do menino, foi um sinal claro: ele tinha algo a compartilhar. Eric aproximou-se do menino e, com um sorriso gentil, ajoelhou-se à sua altura. Seus movimentos eram lentos e medidos, como se soubesse que cada palavra que dissesse deixaria uma marca indelével naquele momento. Estendeu a mão ao menino, que hesitou por um instante antes de aceitá-la. Nunca se esqueça de que você é mais do que os outros pensam de você, disse ele com infinita gentileza. O que você se tornará depende somente de você. O garoto olhou para ele, a princípio com espanto, depois seus olhos brilharam, como se suas palavras tivessem acendido uma faísca dentro dele. Eric se levantou, ouviu algumas gargalhadas do garoto e, antes de ir embora, disse-lhe uma última coisa: vá buscar o que você quer. Nunca deixe ninguém dizer que você não pode. Foi um momento fugaz, mas para Eric foi uma vitória silenciosa. Ele havia enfrentado tantas lutas, tantos desafios, para chegar a este ponto em que podia oferecer ao outro o que nunca havia recebido: confiança. A crença de que tudo era possível, mesmo quando o caminho parecia repleto de obstáculos. E assim foi que Eric, um homem marcado pelas sombras do passado, acabou iluminando o caminho daqueles que acreditavam que a luz jamais os alcançaria. Ele entendeu que sua verdadeira missão não era simplesmente vencer, mas dar aos outros as ferramentas para que, por sua vez, vencessem. Ele não era mais aquele que buscava ser visto. Era ele quem, por meio de suas ações e palavras, semeava a luz em lugares onde a escuridão reinava há muito tempo. Ele nunca se esqueceu de onde veio, mas usou esse passado para nutrir sua resiliência, sua força interior e sua capacidade de inspirar outras pessoas. Em um mundo onde tantas histórias permaneciam inacabadas, Eric encontrou sua própria forma de imortalidade, a da alma que, em vez de se isolar, escolheu dar aos outros a chance de iluminar seus próprios caminhos.